peço que não me detone outra vez. Seu desejo somos nós. Em momentos que eu nem sei o que é. A Rádio 106 tem muita alegria, estamos juntos com você. É da sua amizade que a gente precisa, é hora de viver, acreditar e ser feliz. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, é a sua companhia. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, a rádio que dá um show com você. A partir de agora, Momento do Presidiário. Para levar uma mensagem de paz ao seu coração. Boa tarde, Morada Nova, boa tarde a todo o Vale Jaguaribano, onde estiver chegando as ondas amigas dessa emissora Rádio Caiçara FM, sinta-se abraçado por esse amigo que vos fala, Cláudio Damasceno. E desde já eu quero deixar uma boa tarde a você que nos acompanha através do rádio convencional, né? Você que estava acompanhando a programação da Rádio Caiçara FM e pedir permissão para entrar aí no seu lar, em meio à sua família, né? Te convidar para ficar conosco nessa programação abençoada que com certeza irá abençoar a sua vida nessa tarde de domingo. Quero deixar uma boa tarde a vocês que nos acompanham através das redes sociais, através do Facebook Cláudio Damasceno, Facebook da Rádio Caiçara FM, e que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um dos ouvintes da Rádio Caiçara FM. É isso que eu desejo, é isso que eu peço a Deus em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para darmos continuidade a essa programação, eu vou deixar um dos louvores que é tema do programa e daqui a pouco retornaremos para darmos continuidade a essa programação. Fique com essa canção bonita. Fico ouvindo de domingo a domingo aquele programa que passa na rádio, que deixam as mães mandarem recados. Eu distraído outro dia, quando alguém disse alô, é a Dona Maria. Daí você falou meu nome, eu não acreditei e pulei de alegria. Mãe, eu tenho tantas novidades pra gente. Sabe, eu ganhei uma Bíblia de presente de um pastor que veio aqui nos ensinar que Jesus Cristo é o caminho. Mãe, não se esqueça de orar pela gente. Deus está te ouvindo, eu tô tão diferente, nem pareço aquele filho que tanto te fez chorar. Me espera, mãe, que em breve eu vou voltar. De dentro de uma cela, mãe, te escrevo essa carta. Minha saudade é grande, mas em breve ela passa. Me lembro com carinho do almoço de domingo, meus pais se alegrando com seus filhos reunidos. Os erros da minha vida me trouxeram até aqui, mas isso não será motivo para eu desistir, pois conheci um Deus que tudo pode transformar. Em breve eu tô voltando, mãe, pronto pra recomeçar. De dentro de uma cela, mãe, te escrevo essa carta. Minha saudade
saudade é grande, mas em breve ela passa. Me lembro com carinho do almoço de domingo, meus pais se alegrando com seus filhos reunidos. Os erros da minha vida me trouxeram até aqui, mas isso não será motivo para eu desistir, pois conheci um Deus que tudo pode transformar. E em breve eu tô voltando, mãe, pronto pra recomeçar. Muito lindo, né, esse louvor que o Bispo Adilson fez para os internos, né? Tem outra versão que ele gravou dentro do presídio junto com os internos. E como diz a letra desse louvor, né, os frutos dos meus erros me trouxeram até aqui, né? Mas todo ser humano, todos nós somos sujeitos a erros, a falhas, a defeitos. Mas quando nós queremos mudar, né, a mudança ela depende de nós, né? E Deus, o Senhor Jesus, Ele está aí para isso, para nos ajudar, para nos fortalecer, para mudarmos, né, as nossas atitudes, a nossa maneira de agir, para que se outra hora nós errávamos, vivíamos no erro, nós viemos consertar, né? Porque a palavra de Deus ela é bem clara, tudo aquilo que o homem planta, ele colhe, ele ceifa, né? É bem claro, tudo que o homem planta, ele colhe. Então, a partir do momento que eu começar a plantar com o Senhor Jesus, na obediência da palavra de Deus, na obediência ao Espírito Santo, com certeza, sem nenhuma dúvida, os frutos vão ser outros, né? Mas aí parte de cada ser humano. Essa mudança é querer mudar, né? Errar é humano, né? Tem um ditado que diz que errar é humano, permanecer no erro é burrice, né? É falta de inteligência. Porque se eu estou errando e eu só estou colhendo coisa ruim na minha vida, né, então o que eu estou plantando não agrada a Deus. Então vou plantar aquilo que agrada a Deus segundo a palavra dele. E é esse o trabalho que a UNP tem feito dentro dos presídios, levar a palavra de Deus, levar a oportunidade de mudança de vida para aqueles que se encontram lá dentro dos presídios. E diga-se de passagem, muita gente tem sido transformado, tem sido mudado, resgatado de uma vida que outra hora só trazia prejuízos para eles, né? Só trazia angústia para a família, tristeza, porque imagine aí, né? Você ou eu, ou quem quer que seja, né, toma as atitudes erradas, vai parar lá dentro da cadeia, isso quando não perde a vida, né? Olha o sofrimento que você causa, que possamos causar para nossa família, para nossa mãe, porque nenhuma mãe vai ficar feliz distante de um filho, nenhum pai vai ficar feliz distante de um filho, né? Nenhuma mãe vai ficar alegre sabendo que perdeu o seu filho para a morte. Você já parou para pensar isso? Talvez você tá aí nessa vida louca, você só pensa em si mesmo, porque eu sou o bichão, porque eu domino, porque eu sou isso, sou aquilo, mas e a sua família? Você já parou um pouco para pensar na sua família, na sua mãe, no seu pai, nos seus irmãos, na sua esposa, nos seus filhos? Você já parou para pensar? Porque a sua vida, a nossa vida não é só nós, né? A minha vida não é só eu. Tem a minha esposa, tem minha filha, tem meu pai que ainda é vivo, tenho meus irmãos. Então é muito egoísmo querer, me perdoe a sinceridade, mas é muito egoísmo querermos viver como se a vida fosse só nós. Não é. E tem muita gente envolvida nisso, que ou nós alegramos, nós causamos felicidade para essas pessoas, ou nós causamos tristeza. Mas a decisão é nossa. Nós só ficamos numa vida que não agrada a Deus até o dia que nós tomarmos essa decisão de não querermos mais. Porque a partir do momento que nós tomarmos essa decisão, o Senhor Jesus, o Espírito Santo será o primeiro a dar o passo em direção à sua vida. E por que ele não deu ainda, obreiro? Porque você não permitiu. E o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, ele é educado.
Ele jamais vai fazer algo na minha vida se eu não convidar. Esses dias eu falava em oração, no núcleo de oração, dando permissão ao Espírito Santo para ele me incomodar. Me incomodar quando eu estiver deixando a desejar, quando eu estiver frio, desanimado. Porque tem essas coisas, o ser humano tem dessas coisas. Então eu, em oração, falei para o Espírito Santo: me incomoda. Eu dou permissão ao Senhor para me incomodar. Não me deixe em paz se eu estiver me desviando nos pensamentos, se eu estiver dando moleza, né? Quando se trata da minha vida espiritual. Então eu dou permissão ao Senhor para me incomodar, porque Ele precisa disso, pessoal. Ele não vai entrar na vida da pessoa se ela não der uma oportunidade para Ele, não chamar Ele na realidade para fazer parte da sua vida. Ele não vai. Deus, Ele não vai. Deus, Ele é educado. Ele fica sofrendo vendo o seu sofrimento, mas Ele só vai agir quando você der o primeiro passo. Nós temos vários exemplos na Bíblia. A mulher hemorrágica e outros mais. Sofreram bastante. Nada acontecia. Mas a partir do momento que ela tomou a decisão de ir até o Senhor Jesus, vê se ela voltou do mesmo jeito. Não voltou. Será que Deus não estava vendo o sofrimento dela, não? Será que o Senhor Jesus não sabia do sofrimento daquele povo? Não sabia. Só que Ele precisa da permissão, Ele precisa que nós venhamos dar o primeiro passo. Tá bom? Eu vou deixar um louvor. Em seguida nós retornamos com um testemunho. Fique com essa canção bonita. Você é real. Eu já te amava e nem te conhecia. O amor é assim. Não era um sonho. Se eu te amava porque eu já te sentia. Como eu falava no programa domingo passado, se você é ex-interno que está em liberdade, está de tornozeleira, se você quiser participar ao vivo da programação, basta mandar um WhatsApp aqui para a Rádio Caiçara FM. O WhatsApp da rádio, que é 8892310110. Eu terei o maior prazer de ter a sua participação ao vivo aqui no programa Momento do Presidiário, contando qual a sua experiência que você teve lá no presídio com o grupo da UNP. Talvez você teve uma boa experiência, mas você, quando chegou aqui fora, você achou que não tinha esse grupo aqui. Nós estamos aqui para estender uma mão amiga, tá bom? Espero a sua participação. Você é real. Eu já te amava e nem te conhecia. O amor é assim. Não era um sonho. Se eu te amava porque eu já te sentia. Um dia de mim, amor, as coisas são assim. Te conheci, Jesus, já era primavera. A tarde amarelada com o sol de setembro. Quando você chegou, mudou a atmosfera e aqueceu o coração, foi derretendo gelo. Até o céu é mais.
Damasceno Marcones Gomes, voluntário do grupo da UNP, de Morada Nova, Silvaneide Gomes, secretária do grupo da UNP. Também temos a participação da Nonata Maia, a dona Nonata, lá do ProURB. Que prazer da participação da senhora aqui no programa Momento do Presidiário, ao qual eu deixo uma boa tarde a todo o povo querido ali do bairro Divino Espírito Santo, né? O mais conhecido ProURB, né? Gente, pessoas maravilhosas que residem ali naquele bairro. E nos demais bairros da cidade também deixo um abraço, uma boa tarde para cada ouvinte da programação. Quero deixar uma boa tarde também para o Joélio Rodrigues, que também nos acompanha aqui através do Facebook, Cláudio Damasceno. Fique com esses testemunhos, esse testemunho de transformação de vida. Dentro do boteco, acabei arrumando uma briga, uma confusão. O rapaz também era do crime e vivia armado, e acabei cometendo um homicídio, tirando a vida desse rapaz. Meu nome é Francisco. Eu tinha um vazio muito enorme na minha alma que eu tentava preencher de todos os jeitos, principalmente com álcool. Então eu comecei a beber, tive contato com o álcool muito cedo. Nas festas em casa, já 8, 9 anos de idade, eu bebia, e bebia muita pinga. Eu não bebia muita cerveja, era pinga. E a partir dos 15, 16 anos, isso passou a ser todo dia. Todos os dias, o dia inteiro. Eu vivia bêbado. O dia inteiro era bêbado, tentando preencher esse vazio na minha alma. E saía, comecei a sair toda noite. Era infeliz na vida sentimental também, devido também aos vícios. Então tinha várias namoradas. E para tentar preencher esse vazio, então eu tive vários relacionamentos. Às vezes namorava com 2, 3 ao mesmo tempo. Além nas madrugadas ia para todo tipo de prostíbulo. E aquele lugar pior, o mais feio que existia, era onde eu gostava de estar. E não era um dia, era todos os dias, de segunda a segunda. A minha vida era bar. Eu vivia bêbado 24 horas por dia. E não conseguia dormir se não tivesse completamente alcoolizado. E trabalhava o dia inteiro bêbado também, até um certo ponto que acabei sendo mandado embora também, porque não tinha condições, nem relacionamento, nem... E assim foi na minha vida um abismo após o outro, cada vez mais afundando. E cada vez mais me envolvendo, cada vez mais bebida. E devido às bebidas, aparecia cocaína, maconha, e acabava usando. E todas as noites, todas as madrugadas era isso. E assim, era um vazio inexplicável, porque aparentemente eu era jovem, trabalhava, tinha uma certa condição, comprei meu carro com 18 anos de idade, aí que eu não parava em casa mesmo. E eu não tinha valor pela vida, não tinha valor nem pela minha, muito menos pela dos outros. Então, para mim, eu não tinha valor a vida humana, né? Para mim não fazia diferença um ser humano como um animal. Dentro do boteco, acabei arrumando uma briga, uma confusão. Dentro do bar, o rapaz também era do crime e vivia armado, e acabei cometendo um homicídio, tirando a vida desse rapaz. Tentei fugir, fui preso em flagrante. E aí que foi a queda total, né? Não cheguei no fundo do poço, eu caí no fundo do poço. Quando uma pessoa cai e leva um tombo, ela não consegue nem se mexer, ela não tem reação. E foi assim que eu me senti dentro da cadeia. Depois de ter cometido esse crime bárbaro e tá preso. Eu sabia que ia ser condenado a vários anos de cadeia, fui pego em flagrante. E se aquele vazio era imenso, é que virou um buraco mesmo. Então, pra mim, eu não tinha valor à vida. Se já fora da cadeia eu não tinha valor dentro, então, pra mim, se eu tentasse fugir, me matasse na fuga, pra mim, eu não dava muito valor a isso, né? Eu lembro que estava dentro do pátio de uma cadeia, e no fundo do pátio estava escrito assim, Salmo 50. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. E essa frase me impactou. Eu entrei dentro do banheiro, né? Fechei a cortina. E ali eu fiz um clamor. Falei, meu Deus, esse é o dia da minha angústia. O Senhor falou que ia me livrar. Passou alguns dias, eu fui transferido daquela cadeia, fui para uma outra. E o meu contato primeiro com a Igreja Universal foi esse, através da evangelização que a igreja tem nos presídios. E dia após dia eu vi uma palavra, as mensagens do bispo, o jornal, toda a mensagem que via eu ia me alimentando. Então aprendi muito através da literatura da igreja, dos livros do bispo, porque era feito o trabalho de evangelização e era feito essas doações do livro, do jornal. Isso foi criando dentro de mim uma sede por Deus, foi me limpando, me transformando, arrancando aquela pessoa ruim que eu era, te limpando meu coração. Eu lembro de 2 livros que me marcaram muito. O primeiro,
que abriu assim, despertou meus olhos, foi Orixá Caboclos e Guias, que abriu os olhos assim para ver como que a ação, como que eu vinha sendo usado pelo mal. Então esse livro ele despertou, abriu meus olhos no começo da caminhada. E um segundo foi Os Passos de Jesus, que me ensinou a engatinhar, a começar a andar, o que teria que ser feito, que me ensinou mesmo os primeiros passos da fé. E através daquela literatura, da palavra do Bispo Macedo, e entrando dentro de mim, foi germinando, foi crescendo, foi mudando os meus pensamentos, foi mudando minha forma de ver o mundo. A minha igreja era um radinho de pilha. Tinha o santo culto no lar, todo domingo de manhã. Era a minha igreja. E as mensagens do bispo, isso foi me transformando, foi mudando dentro de mim. E veio a proposta do batismo nas águas. Eu falei, o que é necessário? Falei, né? Se você crê e você quer, eu falei, eu quero. Põe meu nome, próximo batismo tiver, vamos batizar. Eu me decidi. E a partir dali, tudo que era dito, tudo que o homem de Deus falava, eu colocava em prática. Eu fui obedecendo. E até que um dia, eu lembro como hoje, um obreiro batia na grade assim e falava, isso aqui não é nada. Para Deus te tirar daqui, isso é coisa simples. Mas para que Deus vai tirar daqui? Para você ser a mesma pessoa? Para você continuar do mesmo jeito? Você tem que ser batizado com o Espírito Santo. É isso que vai mudar a sua vida. Você não tem que estar preocupado em sair. Quantas pessoas você viram saindo e voltando? Você vai sair para ficar do mesmo jeito? E eu pensei naquilo, falei, é verdade. O tempo que eu estava preso, tinha pessoas que já tinham saído 3 vezes, já tinha sido preso 4 vezes, a mesma pessoa. E eu pensei, falei, poxa, é verdade. Eu já estive lá fora, eu sei o vazio que era. Eu vou sair do mesmo jeito, não adianta. Então eu entendi a importância de receber o Espírito Santo. E a partir dali eu comecei a buscar o Espírito Santo, a mudança. E eu lembro que eu lendo a Bíblia foi como se tivesse dado um tapa de mão aberta na minha cara. Que estava escrito assim, e aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então já vinha buscando, já tinha me batizado nas águas, estava tentando mudar, estava buscando. Mas quando veio essa palavra, esse tal não é dele, aquilo me impactou. Falei, poxa, então quer dizer que eu não sou de Deus? E a partir dali eu comecei a buscar. Jejuns, orações, as mensagens do bispo. E eu lembro que na época teve uma campanha na igreja, que eu estava preso, mas como se fosse a do jejum de Daniel. E o bispo falando, foram cerca de 15 dias, e o bispo falando da importância de ter o Espírito Santo, que para receber o Espírito Santo tinha que largar tudo. Não adiantava, tinha que se entregar 100%, 99,9% não adiantava. E naqueles dias eu comecei a me limpar, me purificar. Durante os 15 dias eu orando, buscando, e Deus foi limpando. E quando foi no sábado eu falei, meu Deus, eu já entreguei tudo. Eu quero ter o Espírito. No domingo de manhã, no culto no lar, eu no rádio, eu lembro que o bispo fez uma oração e chamou as pessoas à frente e falou para ela entregar aquilo que mais ela queria que Deus fizesse na vida dela, o maior problema, aquilo que angustiava ela. E eu fiz a oração entregando, pedindo para Deus a liberdade, né, que eu queria sair e tudo. E depois disso ele falou, agora está na mão de Deus, busque o Espírito Santo. Busque a Deus, você já entregou para Deus o seu maior problema? E eu comecei a buscar, e ali eu entendi que eu não estava conseguindo buscar o Espírito Santo, por quê? Porque eu estava preocupado em sair. Eu estava sendo interesseiro. Eu não queria Deus, eu queria o que Deus tinha para me dar. Eu sabia que Ele tinha o poder para me tirar. Então eu tinha me entregado tudo, pensava eu. Mas através daquela oração eu entendi, caiu a ficha. Que o meu maior desejo não era o Espírito Santo, era sair. Era ter a liberdade. E a partir dali eu fiz uma oração a Deus. Falei, meu Deus, a partir de hoje, a minha vida, a minha liberdade está nas tuas mãos. Todo propósito que eu fizer, todo jejum, toda oração, toda súplica, é para receber o seu Espírito. Até que num dia, numa madrugada, na cadeia já é ruim. Mas o pior dia da cadeia é quando tem uma rebelião ou tentativa de fuga, ou é descoberto. E nessa noite era um feriado, dia de tranca, não tinha sol.
e tinha descoberto uma tentativa de fuga de uma outra cela. Caiu uma tentativa de fuga. E quando é descoberto, quando cai a tentativa de fuga, aí se a situação é ruim, fica pior. Você fica só com a roupa do corpo, às vezes um lençol, um cobertor e aquela cela que ela é desativada, você já estava superlotado, os presos que estavam naquela cela é redistribuído nas outras, então você não consegue nem dormir, você não consegue nem deitar, não tem espaço físico. E naquele dia, naquela cela, naquela madrugada, na pior situação de todas, eu recebi o Espírito Santo. Dentro de uma cadeia, na pior situação, o Espírito Santo veio sobre a minha vida. E a partir daquele momento mudou, transformou. A Bíblia diz, receberei o Espírito Santo e sereis mudado em outro homem. Dentro da cadeia, no pior lugar, eu tinha paz, tinha alegria. Para mim já não fazia mais diferença se saísse ou não. Eu já tinha ganhado a liberdade. Não era física, é muito mais importante, que era espiritual. Porque outrora eu era livre. Eu não era preso fisicamente. Mas era preso espiritualmente, tinha um vazio, era aprisionado. Ali não estava preso fisicamente, mas era livre. Tinha alegria, tinha paz, tinha gozo na alma. Passou 4, 5 meses, eu ganhei a liberdade física. Fui liberto, saí em liberdade condicional. Na Igreja Universal conheci a minha esposa. Começamos junto. Na evangelização fomos levantados obreiros juntos. Fazemos a obra de Deus juntos, graças a Deus. Uma família, uma filha. Enfim, Deus me abençoou em todos os sentidos. E um grupo também que eu queria agradecer muito, do UNP, que é Universal nos Presídios, esse trabalho nos presídios. E uma coisa a ressaltar, muito importante, que eu aprendi com o Bispo Macedo, já lá na cadeia, através das mensagens dele. A fé inteligente, de usar a inteligência. Poxa, quer dizer que a igreja rouba, a igreja tira o dinheiro dos outros? Mas tinha o pessoal da igreja lá numa quinta-feira de tarde, dia de semana de trabalho, dando material, dando jornal, dando livro pra gente, para o presídio. O que é que o preso teria para dar para eles? E foi o caminho para me trazer a Deus, ao Espírito Santo. E hoje com Deus Deus tem me abençoado em tudo. Mas com o Espírito Santo, ainda que eu não tenha nada, eu tenho alegria, gozo, paz. O Espírito Santo para mim é tudo. É o que há de mais importante, de mais precioso. Posso perder tudo. Posso voltar de novo para dentro de uma cadeia. Mas com o Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, hoje eu não estaria aqui. Se não fosse o Espírito Santo, Ele é que nos mantém, nos dá condições de manter a nossa salvação. Porque o corpo vai ficar. E para onde vai a nossa alma? O que nos dá condições de manter a nossa alma nos caminhos de Deus, obedecendo a Deus, é o Espírito Santo. É o que me mantém até hoje e vai me manter até estar junto com Ele. Depois de tantas lutas, dores e sofrimento, diante de tantos fracassos, lutando contra o tempo, cercado por todos os lados, não tenho a ti, a tua graça é o que me
Batista. Ele diz: glória a Deus, bênção. Deus te abençoe, guerreiro, também em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória para o nosso Deus. Louvor lindo, né? Quero deixar uma boa tarde ao seu Zequinha, dona Toninha, ali no bairro São Francisco. Ele que é ouvinte assíduo do programa. Ele sabe até os dias que não tem programa, quando não tem, né? Isso prova que verdadeiramente é fiel à programação. Também quero deixar uma boa tarde a você que nos acompanha aí a programação da Rádio Caiçara FM, do programa Momento do Presidiário, aí dos distritos, né, das localidades, você aí da linha base de cima. Quero te fazer um convite, como faço todos os domingos, logo mais às 16 horas, o servo de Deus, Osani Xavier, estará aí ministrando a palavra de Deus, usado pelo Espírito Santo, para abençoar a sua vida. Talvez você está aí passando por um problema no casamento, um problema de enfermidade, um problema na vida financeira, né? Se você está passando por problema de enfermidade, seja ela qual for, usa a sua fé, prepara uma garrafinha com água, leva até lá onde o servo de Deus vai ministrar a palavra. No decorrer da oração vai ser consagrado essa água e ela se tornará a medicina do céu, tá bom? Se você crê ou não crê, se você diz assim, Aureira, eu não creio, mas talvez você já bateu em todas as portas, então eu estou apresentando a você uma porta que você vai obter resultados. Pode ter certeza. Como é que você tem tanta certeza disso, Aureira? Porque a palavra de Deus ela é bem clara. Quando os servos de Deus não podiam ir até os enfermos, eles consagravam as suas vestes, pedaços das suas vestes, enviavam até esses e eles eram curados. Então tudo que é apresentado a Deus é consagrado. A partir do momento que essa água é apresentada a Deus, ela deixa de ser uma simples água para ser a medicina do céu. É a fé. A fé move milagres, pessoal. É a nossa fé que faz o milagre acontecer, tá bom? Então leva aí a sua garrafinha com água e vá lá participar dessa oração, dessa ministração do Espírito Santo através do seu servo ali na linha base de cima, ali em frente ao comércio do Iodo, tá bom? Deixo boa tarde também a todos os ouvintes, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos nos preparar para o momento da palavra. Também quero deixar um alô aqui para a dona
Valdenice do ProUrb, né, que o Osani Xavier pediu para mandar um alô para a dona Valdenice, que também é ouvinte assíduo do programa Momento do Presidiário. E a todo o povo querido, né, da cidade, do centro da cidade, de todos os bairros da cidade, São José, bairro São José, onde temos um núcleo de oração ali nas proximidades do Colégio Modelo, um povo abençoado. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos nos preparar para o momento da palavra. Prepara aí a sua Bíblia. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Abra aí a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios 1, versículo 8. Que aqui no cabeçalho da minha Bíblia está escrito assim, talvez na sua esteja diferente, não sei. Fala assim, ó, evitando o mau conselho. E fala assim no versículo 8, né? Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema glorioso em tua cabeça e colares para o teu pescoço. Olha que forte, né? O conselho para os filhos. Não é só os jovens, é todos os filhos que ainda têm os seus pais. Ouve o conselho dos seus pais. Eles são bem mais vividos do que nós, então vale a pena. A própria palavra de Deus diz que é precioso, né? É gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. É honra, né? É honra para os filhos que ouvem e obedecem aos seus pais. Diademas e colares. As instruções dos pais aos filhos são equiparados a joias. Olha como é forte, né? São comparados a joias, algo de valor. Eles utilizam suas experiências de vida e até mesmo seus erros para ajudar os filhos a acertarem em suas decisões e não caírem em ciladas. Se os pais terrenos têm muito a ensinar, imagine Deus como Pai espiritual. Por isso, a sua palavra contém ensinamentos, alertas e repreensões. Quanto à más companhia, ingenuidade, contra as más companhias, a ingenuidade, a promiscuidade, a preguiça, entre outros. Aqueles que se atentam aos valores, aos valiosos conselhos do Altíssimo serão recompensados, pois alcançarão qualidade de vida, serão livres das influências do mal e vivem eternamente ao seu lado. Amém? Se tratando de pais humanos, às vezes os filhos, eles não dão ouvido aos pais, né? Ah, porque você é velho, é porque você é careta, né? Alguém que quer o seu bem, jamais um pai e uma mãe quer o mal de um filho. Eu costumo dizer que o pai e a mãe, até quando ele errou tentando acertar, que não é perfeito, como todos nós seres humanos não somos perfeitos. Então até quando eles erram, não é para gerar o mal para você, é tentando te ajudar. Então, os conselhos dos pais para os filhos deveria ser mais valorizado pelos filhos. E a gente tem visto isso, eles não dão ouvido e só quebram a cara, só caem em situações complicadas por não dar ouvido aos seus pais. E como o servo de Deus fala aqui, se os ensinamentos dos pais têm tanta importância, imagine os ensinamentos de Deus. Mas a humanidade insiste em viver distante do Pai. Voltando aqui na Bíblia, versículo 10, filho meu, se os pecadores procurarem te atrair com agrados, não aceite. Olha o conselho de Deus. Olha o conselho de Deus para quem está ouvindo essa programação nessa tarde. Deus fala assim, ó, filho meu, olha como Deus te chama, olha como Deus me chama.
Filho meu, se os pecadores procurar te atrair com agrados, não aceite. Cuidado com as armadilhas, pessoal. Deus nos orienta a ter cuidado com as armadilhas. Nem tudo é bênção, não. Nem tudo que te propõe é querendo te ajudar, não. Nem tudo que te propõe é querendo seu bem, não. Nem todos que se aproximam de você querem o seu bem. Fica o alerta, né? Se disseres, vem conosco a tocaiar de sangue, embosquemos o inocente sem motivo. Traguemo-los vivos como a sepultura, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos. Olha as propostas, né? Olha as propostas que chegam até aos seres humanos. Acharemos toda sorte de bens preciosos. Encheremos as nossas casas de despojos. Lanças a tua sorte conosco. Olha o convite, olha a proposta como é boa, né? Aparentemente boa, né? Lança a tua sorte conosco. Teremos todos uma só bolsa. Parece uma coisa unida, né? Parece uma coisa para o bem, né? Mas é o cuidado com as armadilhas. Filho meu, Deus falando aqui, ó, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Aqui fica o conselho de Deus, já que muitas das vezes muitos não dão ouvido aos conselhos dos pais, então vê se dá ouvido ao conselho de Deus. E fala assim, ó, não aceites. A juventude é a mais perigosa fase da vida devido às tentações. Quanto mais amizades ruins, mais pressões, seduções e convites ao erro. Por isso, a preocupação dos pais em reforçar o ensino para evitar que seus filhos sofram. Muitos jovens comprometem a vida ao se sujeitarem aos padrões seguidos pelos colegas, a fim de se sentirem aceitos por eles. É uma fase difícil, né? Juventude, adolescência, que quer ser aceito pelas amizades, acaba que muitas das vezes estragando com a própria vida. Em busca de afirmação, identidade, alguns chegam a se submeter a mudanças drásticas, inclusive no próprio corpo. Assim camuflam inseguranças e rejeições eternas. O maior perigo que alguém corre ao escolher viver de forma deslocada é a separação de Deus, pois isso pode levá-lo a graves consequências como acidentes e até a morte. Nós temos visto muito isso acontecer. Hoje mesmo eu recebi a notícia, minha sobrinha saiu para uma festa e acharam ela no banheiro, caída lá, com o rosto ensanguentado, não sei ainda direito o que aconteceu, e vieram deixar ela em casa. Meu primo lá em Fortaleza foi conhecer uma moça pela internet e foi para uma festa no Aquiraz, e na volta sofreram um acidente e a jovem morreu na hora, e ele tá todo os braços quebrados lá no JF. Olha o perigo que a juventude corre por buscar a aceitação, como o Espírito Santo fala aqui, né? Buscar a aceitação por muitas das vezes pelas más amizades, né? Deixam de dar ouvido aos pais, deixam de dar ouvido a Deus para dar ouvido aos amigos, entre aspas, né? Na primeira situação de risco, foge todo mundo e te deixa só. Ou eu estou mentindo? Talvez você até já passou por isso. Talvez você estava em um local, mais um monte de amigos. Quando a situação de perigo aconteceu, todo mundo correu. Cada um salvou a sua vida.
e alguém que ficou perdeu ela. Então veja o que Deus quer te ensinar nessa tarde. Fala assim, ó, o filho imaturo pode se tornar uma presa fácil para os espertos e maliciosos. O filho que? Imaturo. Por que esse filho é imaturo? Porque ele não segue o conselho dos pais que são maturos, que já viveram uma vida toda, né, que já quebraram a cara muitas das vezes e quando falam é para que os seus filhos também não venham passar pelo mesmo sofrimento. Mas vê se os filhos dão ouvido. Não dá, e acaba que sofrendo até pior do que os seus pais sofreram. Malicioso. Diante disso, muitos pais agem insensatamente, no desespero de fazer seus filhos enxergarem as ciladas, né? Infelizmente, nosso papel de pai é ensinar, é orientar, né? Mas como o servo de Deus fala aqui, muitos entram em desespero e acabam que se excedendo, né? Se excedendo com os filhos, mas não é o papel do pai ou da mãe. Infelizmente, ou felizmente, não sei, a gente é limitado, nós como pais somos limitados, a gente só pode ensinar o caminho, não podemos obrigar o filho a seguir o caminho, é ele quem decide, as decisões são dele. No entanto, esse pai que parece aconselhando em Provérbios, mantém sempre vivo o canal da fé e da comunhão com o filho. Ele não humilha, nem critica, não faz chantagem emocional, não pragueja e não fala mal dos amigos dele. Ao contrário, age e fala sabiamente. Esse é um ensinamento prático para os pais que têm sofrido com a rebeldia dentro de sua família. A fé é entendimento. A fé e o entendimento são as únicas armas eficientes para resgatar filhos que enveredaram para os maus caminhos. Amém? Então, pais, mães, agora Deus fala com vocês, não adianta se desesperar, não adianta agredir, não adianta bater. Conselhos, bom testemunho para os seus filhos primeiramente, depois conselhos. Aconselha, não se cansa de aconselhar, né? Não se cansa de abrir os olhos dele. Uma hora ele vai cair na realidade. Uma hora ele vai cair na realidade que eram vocês pais, eram nós pais que estávamos certos e eles estavam errados. Poxa, eu meditava hoje uma palavra na igreja para jovem, eu meditava, né? Meu pai, nós viemos do interior, nós crianças, e ele sempre teve medo de nós se envolver com coisa errada, né? Então ele manteve nós na rédea, como diz o ditado, né? Desde criança trabalhando, desde 7 anos que eu mando mal do meu pai cuidava de uma fazenda de gado e sempre nós andamos junto com ele, eu e meu irmão que eram os maiores, e ele sempre manteve a gente perto dele, trabalhando. Mas eu tava pensando, jovem tem tanta energia que mesmo passando o dia trabalhando, né, lutando com gado para um lado para o outro, buscando gado de um lado, né, tirando forragem, moendo, botando nas cocheiras, a meio-dia não tinha esse negócio de descanso. Jovem não tem isso não, é tanta energia, eu imaginava, é tanta energia, e quando era à noite ainda tinha energia para brincar mais os amigos, né? Mas como eu falei, sempre ele teve medo da gente se envolver com más companhias, então ele não permitia que a gente saísse para outros bairros, né? Isso na uma idade de 13, 14, 15 anos, né? Então ele permitia que a gente brincasse no terreiro de casa, lá no muro, tinha um muro, então os nossos amigos iam para lá, a gente jogava bola até depois de um dia cansativo, ainda jogava bola até 10, 11 horas da noite, até a mãe chamar para entrar para dormir, né? Mas valeu a pena, eu tava mais meditando, valeu a pena o receio dele, o cuidado dele, para que a gente não se envolvesse com coisa errada. E mesmo que você sabe que os pais de antigamente eram rígidos, né? Você que tá me ouvindo sabe disso. Não tinha negócio de conversar, não. Ele dava a ordem, pronto, e louco aquele que desobedecesse. Mas era para o nosso bem.
Talvez, não sei, a juventude esteja se perdendo hoje por serem muito livres. Serem muito livres. Eu sou pai, eu tenho uma filha, eu sou pai. E sou amigo dela. Mas primeiramente eu sou pai. Primeiramente eu sou pai. Então eu tenho a obrigação de cuidar dela, eu tenho a obrigação de ensiná-la. Né? Só que a minha criação foi diferente, eu quero criar ela diferente. No diálogo, na conversa, ela tem 8 anos, até hoje nunca encostei no dedo dela e nem pretendo. E nem precisa, porque ela é uma criança obediente. Eu tenho certeza que vai ser uma jovem, uma mulher obediente. Então, exemplos, pais, mães, exemplo, primeiramente. Depois aconselha. Aconselha, conversa, aconselha. Nunca queira obrigar seu filho a fazer nada, tá bom? Que Deus abençoe essa palavra aí na sua mente, no seu coração. E vamos voltar aqui ao mais um louvor. São exatamente 15 horas e 23 minutos. Daqui a pouco estaremos finalizando aqui a programação, mas eu quero deixar aqui mais um louvor. Que é um louvor bacana aqui, só que ele toca os direitos autorais, derruba o Facebook. Fique com essa canção bonita. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. As águas, Senhor, move as águas. Eu vou mergulhar, eu vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Eu vou mergulhar, eu vou restaurar. Se move as águas. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Eu vou mergulhar, eu vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Eu vou mergulhar, eu vou restaurar. Se move as águas. Olá, meu nome é Adriana. Eu era bem rebelde, né? Rebelde assim, não de agressiva, nada. Tudo que eu podia fazer de errado, eu fazia. Bebendo, usando droga, vendendo droga,
roubando. E o médico falou assim para mim e para minha família: olha, seu coração está muito fraco, o máximo que seu coração vai aguentar é 3 ou 4 anos. Aí eu pensei, eu tô com 23 anos, o médico falou que eu vou morrer daqui 3, 4 anos. O mínimo assim que eu vou aguentar até 28. Então eu vou fazer tudo que eu tenho vontade. Foi aonde eu comecei a usar as drogas. Eu comecei pela maconha. Da maconha eu fui direto pro crack. E direto assim. Porque o pessoal falava, ó, pra fumar tem mesclado, que é a pedra junto com a maconha. Eu falava, não, não quero. Porque a maconha vai cortar a brisa do crack. Eu quero o crack no cachimbo, que nem todo mundo fuma. Meu fundo de poço foi quando eu vendi o caixão do meu esposo, que tinha acabado de falecer, para poder usar a droga. Faltou pouco assim para mim vender o corpo dele, para mim usar a droga. A gente que usa essa droga, a gente não mede esforço para usar. Tudo que você tiver oportunidade, que você falar ali, dá uma pedra, você quer. Você vender as coisas, você quer tudo, você sai do controle totalmente, você fica fora de si. Quando eu não tinha assim, viagem para fazer, ou quando eu não tinha nada para usar, eu comecei a roubar. De assim, entrar em supermercado, lojas. Só nunca roubei pessoas assim na rua, de fazer assalto na rua. Mas eu entrava em lojas, qualquer loja que fosse, eu não estava nem aí. Eu queria roubar, uma camiseta que eu roubava, eu já pensava na pedra. Depois que passa o efeito da droga, porque daí você olha assim, você cai em si, você fala, poxa, eu não tinha necessidade de fazer isso. Mas aí você já tinha feito. E é bem difícil, você se sente um nada. Você sente assim que você não serve pra nada, que ninguém gosta de você, nem família, nem amigos, ninguém. Teve uma época, até isso eu gosto de frisar, que eu morava na rua, aí já fui pra rua. Já fui pra rua, abandonei filho, meu pai, minha mãe, sumi pro mundo. E já tava 10 anos pra rua, perdida, na rua, só bebendo e usando droga, fazendo qualquer coisa pra usar o crack. Minha família já... Pra minha família eu tava morta, porque fazia 10 anos que eu tinha saído, que eu tinha mentido pra minha mãe. Ó, mãe, eu vou ali comprar uns pão pras crianças e não voltei mais. Quando eu cheguei presa agora no início de 2012, foi uma fase assim que a cadeia estava, como se diz, bem à vontade, de tudo tinha. Como eu não tinha condições físicas para trabalhar nas firmas, porque lá todas as firmas você tem que ficar em pé o dia todo. Aí eu pensei, eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa para me sustentar meu vício. Foi aonde eu comecei a vender droga, lá dentro da cadeia. Até que eu tive o meu maior fundo de poço. Foi quando eu assinei um outro 33 e uma associação dentro do presídio. Quem é preso sabe o que eu estou falando. Você assinar um BO dentro do presídio, a pena é dobrada. E eu assinei um tráfico e uma associação em 2015. Foi aonde a Universal entrou na minha vida, porque eu estava assim, vendendo droga, usando droga, até que um dia, eu dentro do castigo, quando eu cheguei no castigo, eu já dobrei meu joelho, a hora que a guarda trancou a cela, eu já dobrei meu joelho e falei com Deus e falei que eu ia fazer um propósito com Deus. Que se Deus me livrasse dessa sentença, eu nunca mais ia fazer nada de errado dentro da penitenciária. Mesmo que eu tivesse que tirar a minha pena, passando necessidade das coisas, sem visita, eu não ia mais nem usar a droga e nem guardar. Eu decidi obedecer e obedeci. A bênção que eu recebia era o kit da igreja, no que me ajudou todos esses anos. Kit, Bíblia, carinho, atenção, porque foi a igreja e as obreiras que
que conseguiram que eu fosse sendo uma pessoa melhor. Primeiro eu aprendi a respeitar eu mesma, que eu parei de usar a droga lá dentro. E depois eu fui, cada dia, cada obreira que me chamava para me atender, eu aprendia uma coisa. A igreja não é só o auxílio espiritual que a gente tem do pessoal da Igreja das Obreiras. Eu tive várias oportunidades, eu fiz vários cursos profissionalizantes da igreja, que agora que eu vou estar em liberdade eu vou poder usar. Onde eu estou hoje de liberdade, desde o dia 20 de janeiro. E assim, fui acolhida, né, com o pessoal da UNP, desde o dia que eu cheguei na porta do presídio, que abriu as portas para minha liberdade. Tive todo o apoio, todo o auxílio, toda a atenção possível e impossível. Pela primeira vez, assim, que eu entrei no Templo de Salomão, desde quando começou a construção, eu via sempre passando na televisão as fases da construção, né? Mas eu estava presa e eu via as fases da construção. Só que pela televisão você imagina, mas a primeira vez que eu entrei dentro do templo, eu senti uma paz tão grande que há tempos eu não tinha, sabe, assim, da grandiosidade que é o espaço. É lindo, é maravilhoso. Eu encontrei alguns obreiros que cuidaram de mim no presídio, estavam como levitas lá o primeiro dia que eu fui na reunião, no templo. E assim, você entra dentro de lá, você entra lá na reunião, você parece assim que você está num lugar que não tem como explicar. A Adriana é uma nova mulher, nova mãe, uma nova filha. Não tenho mais necessidade da droga. Hoje, através do Espírito de Deus, eu sou uma nova mulher. Existe alguém que pode e quer mudar a sua vida. É Ele que promete a todos os que creem uma vida abundante. Juntos, neste momento, vamos falar com Deus. É momento da oração. Meu Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, por esses momentos aqui através dessa emissora, a qual o Senhor levou, meu Deus, a Tua palavra, levou uma direção a cada ouvinte, Pai, no programa Momento do Presidiário. E é muito bom, meu Senhor, é muito gratificante ver vidas restauradas, meu Pai. Pessoas que viviam à margem da sociedade, mas que ao conhecerem a Tua palavra, tomaram a decisão de mudar o rumo das suas vidas. E essas pessoas, meu Pai, elas tiveram o apoio dos servos do meu Senhor. Porque é isso que o Senhor faz, meu Pai. O Senhor envia os Teus servos em direção àqueles que estão sofrendo, estão com as suas vidas, meu Pai, deteriorada pelos vícios, e o Senhor envia esses servos que se colocam à disposição para te servir. São servos que muitas das vezes saem do meio do seu convívio familiar numa tarde de domingo, enquanto toda a família está reunida, eles estão aí na rua, nas ruas, direcionados pelo meu Senhor para levar a Tua palavra, meu Pai, para levar um convite para que essas pessoas venham buscar a sua transformação de vida. Nenhum ser humano, se não fosse enviado pelo ser maior que é o Senhor, sairia da sua casa em pleno domingo à tarde, deixando a sua família por um pouco de tempo, se não tivesse a certeza que estão levando o Senhor, a Tua palavra, para mudar a vida dessas pessoas.
Então toca, meu Pai, em cada pessoa evangelizada nessa tarde de domingo. Logo mais daqui a pouco, o grupo da EVG sairá para um bairro da cidade. Então, meu Senhor, toca nas pessoas que vão ser abordadas, meu Pai, por esses servos do meu Senhor. Porque eu tenho a certeza que é o Senhor que vai falar através deles, meu Pai. Meu Deus, abençoa essa evangelização, abençoa essa programação, que cada palavra, meu Pai, falada aqui, tenha tocado no mais íntimo dessa pessoa. Pai, consagra esse copo com água, consagra essa água a qual nós seguramos em nossas mãos, a qual está aí do lado do rádio receptor dessa pessoa. Ela creu, meu Pai, ela crê que o Senhor vai consagrar. Então, meu Deus, consagra essa água, transforma ela, meu Pai, na medicina do céu. Meu Deus, eu creio que a partir desse momento não é mais uma simples água, mas o remédio santo, a medicina do céu. Se você crê, diga amém e beba da sua água com fé, crendo no milagre em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja qual for a enfermidade, creia que você será curado em nome do Senhor Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa Momento do Presidiário. Fique todos com Deus e até o próximo domingo. Se assim Deus permitir, estaremos de volta com mais um programa Momento do Presidiário. Tchau, tchau. Tenha todos uma boa tarde, um bom início de semana e até o próximo domingo em nome do Senhor Jesus. No quarto, mais de semana, nada me abala, nada me espanta. Acho que é foda, eu tô mal. Já pensei várias besteiras sem valer a pena. Não mais é ninguém pra sempre